Sejam bem-vindos ao próximo estudo de caso, que nós vamos fazer a implementação passo a passo de um chatbot com Python, utilizando a biblioteca NLTK, que é o Natural Language Toolkit, uma das bibliotecas de processamento de linguagem natural mais utilizadas para o Python, e o objetivo será fazer a pesquisa de documentos. Basicamente, nós vamos fazer a leitura de uma página da Wikipedia, uma página em português sobre inteligência artificial. O usuário poderá fazer perguntas sobre o texto e o chatbot vai nessa base de dados textual e vai retornar as respostas. Um exemplo bem clássico de chatbots que pode ser utilizado principalmente em sites, em fóruns, em perguntas e respostas. Por exemplo, em um fórum você tem muitas perguntas similares. Então, ao invés do usuário ficar procurando todas as respostas, ele pode perguntar para o chatbot e o chatbot vai trazer as respostas ou os links com as perguntas, as respostas que ele deseja obter. Nós temos nessa estrutura de tópicos todo o conteúdo que nós vamos desenvolver passo a passo, inclusive vamos fazer o entendimento do TF-IDF, que é uma técnica para você fazer o mapeamento ou para você colocar pesos para as palavras, e também o Bag of Words. Nesse caso, nós vamos utilizar o TF-IDF. Então, nós temos todas essas etapas até chegar na última etapa, que é a conversação. E logo depois, nós teremos também um estudo de caso que nós vamos disponibilizar esse chatbot na API Flask do Python, que é uma API que pode ser utilizada para integração com páginas web. Vamos conseguir fazer testes colocando o nosso chatbot e um servidor simulado. Já temos esse arquivo do Google Colab, que você pode encontrar nos recursos dessa aula. Relembrando que para você executar ou fazer alterações, você deve clicar em File, Save a Copy in Drive, que ele vai gerar uma cópia no seu Google Drive, e você precisa também ter uma conta no Google. Nessa aula nós vamos para a importação das bibliotecas, então serão várias bibliotecas que nós vamos precisar importar. A primeira, BS4 as BS, esse BS significa Beautiful Soup, ou traduzindo é sopa bonita mesmo, que é uma biblioteca no Python para você extrair dados da internet e fazer alguns pré-processamentos. Caso você esteja utilizando na sua máquina e não no Google Colab, você deve fazer o comando pip install bs4, caso ele não esteja instalado. Próxima importação, url lib.request, para nós acessarmos uma página web. Import re, para trabalharmos com expressões regulares. Import nltk, que é a biblioteca de processamento de linguagem natural. Import numpy as np, para trabalharmos com vetores, matrizes. Import random, para geração de números aleatórios. E, por fim, import string, que nós vamos utilizar para fazer alguns pré-processamentos. Vamos executar essa importação. Aqui ele vai primeiramente fazer a conexão com o ambiente do Google Colab. Vamos abrir mais uma célula de código e nós vamos precisar fazer o download de um pacote do NLTK que nós vamos utilizar logo na sequência para nós fazermos a tokenização dos textos. Então, eu vou digitar um nltk.download e aqui nós vamos passar o punkt. Quando nós fizermos essa implementação, eu vou indicar aonde exatamente nós vamos usar esse pacote. Perceba que ele já fez o download. Quando ele mostra essa mensagem true, quer dizer que ficou tudo correto. E nós também vamos precisar fazer a instalação de outra biblioteca para processamento de linguagem natural no Python, que é o Space. Então, existem basicamente duas bibliotecas concorrentes, entre aspas, no Python, que é o NLTK e o Space. Nós vamos trabalhar com o NLTK para fazermos a parte principal do chatbot, porém, nós vamos utilizar o Space, pois ele tem recursos em português, que é a lematização, que não tem em português no NLTK até o momento da gravação desse vídeo. Então, nós vamos utilizar conjunto com essas duas bibliotecas. É interessante que você vai conhecer um pouco de cada uma delas. Para isso, nós vamos digitar o comando
pip install space, aqui você pode colocar um tracinho upgrade, que ele já vai fazer a instalação da última versão. Isso você deve fazer caso você esteja trabalhando na sua máquina, pois aqui no ambiente do Google Colab o Space já está instalado. Note que ele desinstalou a versão 2.1.9, que era a versão default, e ele já vai fazer a instalação da versão mais atual. Nós já podemos checar qual é a versão que ele fez essa instalação. Vamos fazer um import space. Aqui já podemos digitar logo abaixo space.version. Estamos com essa versão 2.2.3 e só vamos verificar o nltk.version também, que são as principais bibliotecas que nós estamos utilizando, versão 3.2.5. Caso você tenha algum erro para executar esse código, e nós estamos usando especificamente essas versões, eu sugiro que, ao invés de você perder um pouco de tempo, tentar corrigir alguma adaptação que talvez tenha no código, você pode fazer um pip install, por exemplo, para o Space, para você trabalhar exatamente com essa versão. Pip install space, coloca igual 2.2.3, que ele vai instalar exatamente essa versão. E você pode fazer o mesmo também para o NLTK. É necessário também nós baixarmos os pacotes em português. Para isso eu vou digitar um comando do Python. Aqui no Google Colab eu coloco essa exclamação antes para indicar que não é um comando do Python, mas sim como se fosse um comando que você estivesse executando no console. "-m space download pt". Caso você não esteja trabalhando com o Google Colab, é só você não colocar essa exclamação, porém você vai precisar digitar esse comando no prompt do sistema operacional, ou então, se você estiver trabalhando com o Anaconda, você digita esse comando no Anaconda Prompt. Executamos, ele vai fazer o download dos pacotes em português, que nesse caso nós vamos trabalhar com a lematização e também com as stop words. No final, ele vai mostrar essa mensagem que ele fez a instalação e o download corretamente e já fez os links corretamente. Então, com isso, nós já temos todas as bibliotecas necessárias importadas. Na próxima aula, nós vamos dar início ao carregamento e ao pré-processamento da base de dados. Obrigado e até lá!